Muito bem, de volta aqui ao programa Fundos Imobiliários, no segundo bloco. E agora sim, já recebendo aqui o meu grande convidado, Romeu Busarello, diretor de marketing da Tecnisa, professor da ESPM e professor do INSPER, né, Romeu? É isso. Muito obrigado, viu, por ter cedido um espacinho na sua agenda concorrida que eu sei aqui para gente. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco das nossas práticas de inovação com os teus ouvintes. Esse é o negócio, hein? Inovação, né? É um tema do momento. É o tema do momento, é um grande tema aí que todas as empresas invariavelmente estão à procura. Isso que me impressionou, viu, Romeu? Eu conheci o Romeu num curso de um grande amigo em comum, que é o Gil Giardelli, né, que é o cara para falar de inovação, e eu, o mala do mercado financeiro, não tão antenado assim na inovação. Quando eu cheguei lá e vi, tem empresa do setor imobiliário, tem empresa do setor de serviço de terceirização, tem empresa de cosmético, tem todo mundo aqui olhando para a inovação. Eu falei, caramba, só eu que não estava sabendo que o mundo está inovando, né? E aí você falou bastante da inovação no mercado imobiliário e eu quis trazer isso para o nosso público aqui do programa Fundos Imobiliários. Muito bom. Então, para quem, como eu, estava meio fora desse mundo, o que é inovação? Eu sei que não é uma pergunta tão óbvia, mas o que é inovação? O que é inovação? Boa pergunta. É uma palavra hoje que está na moda do mundo, no mundo da gestão. Tem inúmeras denominações, mas eu gosto sempre de escolher algumas que refletem. Tem várias. Eu gosto muito quando a gente fala que inovação é você trazer o futuro para o presente. Uhum. E outra definição que eu gosto bastante, que inovação é algo novo marcado por alto grau de incerteza. Né? Quando você fala em inovação, todo custo é uma certeza e toda receita é uma esperança. Sim. Né? Hoje se fala muito em inovação, as empresas estão numa corrida desenfreada para a inovação e as empresas estão com foco na inovação. Nós, na Tecnisa, já amadurecemos muito e hoje promovemos inovação com foco e não mais foco na inovação. Mas isso em virtude de uma experiência adquirida ao longo dos últimos anos. Nós temos essa bandeira de inovação até na origem da empresa. O fundador da empresa, o Meir Nigri, sempre foi um inovador desde a origem, quando ele fundou a empresa há 40 anos. E nos últimos anos a gente focou muito em inovação em negócios. Porque tem empresas que são muito boas em inovação em produtos, mas se perdem em inovação em modelos de negócio. E hoje, no nosso setor, e acho que a gente vai falar mais adiante sobre isso, tem mudanças em modelos de negócios que estão se acentuando no mercado imobiliário. Né? Então, é um mercado clássico, né? Um mercado marcado aí por empresas de origem muito local, muito familiar, onde a inovação muitas vezes não está na pauta da gestão. Né? Mas a Tecnisa sempre teve com a agenda do século XXI na mão, sempre. Isso me leva à segunda pergunta que eu tinha pensado aqui, né? Você falou, inovação é incerteza, é risco. Então, se eu sou um profissional, um empresário mais conservador, eu tenho a opção de não inovar? É uma opção não inovar? Ela pode ser uma opção de curto prazo, mas no médio prazo nós sofremos mudanças significativas, dependendo da empresa. Todas as empresas, Arthur, hoje estão em média há 18 meses do emparedamento. Não importa se você é uma empresa de tecnologia ou se você é uma construtora. Na média, você está há 18 meses do emparedamento. Eu estava conversando com o pessoal da área de insumos e um executivo me falou, eles acham que nos próximos 3 ou 4 anos a China vai descobrir uma nova forma de se fazer cimento. Cimento é uma coisa matusalênica, é uma coisa ultrapassada se você olhar hoje pela ótica da construção. E eles acham que nos próximos 3 ou 4 anos terão substitutos ao cimento. Você já viu alguns vídeos rolando na internet de edifícios feitos com impressão em 3D. E nós não estamos muito distantes. Eu acho que não é 2018, 2019, mas também não estamos falando para 2050. Eu acho que você tem aí mudanças significativas na forma de se construir. A questão muitas vezes não é o material, Arthur. Muitas vezes é a legislação local. Você tem os legisladores brasileiros, em todas as áreas, às vezes têm dificuldades para acompanhar as mudanças. Né? Eu me recordo quando foi lançado o iPhone chegou no Brasil, o que é um iPhone? Pode ser uma calculadora, pode ser uma filmadora, pode ser uma máquina fotográfica, pode ser uma planilha de Excel. O que é um iPhone? E eles tinham dificuldades na época de tributar. Né? Que tributação eu daria para um iPhone? E depois a legislação acabou se ajustando. Né? Hoje a questão, por exemplo, dos aplicativos de transporte individual também é uma questão crítica para você legislar. E isso vai acontecer em todos os setores. Todos os setores, Arthur, todos serão disruptados. Todos, sem exceção. Não dá para não inovar. Não dá para não inovar. Você falou um negócio importantíssimo, não é o foco na inovação, mas inovação com foco. Então,
O pulo do gato está em encontrar esse... Mas para você ter inovação com foco, como nós temos na Tecnisa, isso passa por uma maturidade. Sem dúvida. Né? Porque a inovação é uma palavra muito lata. Né? Muito lata. Você pode inovar... A única área que a gente não deve inovar é na contabilidade. Né? A contabilidade não pode ser inovada, tem que ser o mais conservador, a mais clássica possível. Mas todas as áreas, independente da área da companhia, tem condições de colocar práticas de inovação. Todas as áreas. Mas eu também lhe confesso, Arthur, nem todas as pessoas estão com essa agenda do século XXI. Né? Nós somos fanáticos pelo assunto, nós temos uma vontade muito grande de aprender, de nos desenvolver. No meu caso, eu sou professor das duas melhores escolas de negócio do Brasil, tenho a obrigação de estudar muito, ler muito, pesquisar muito, ter um senso de curiosidade acima da média. Né? E eu trabalho numa empresa na qual o empreendedor nos dá uma liberdade muito grande para promover mudanças. Mas é mais difícil. Quando eu falo com pares meus que trabalham em grandes empresas e falam sobre inovação, todos eles esbarram no mesmo problema, pessoas. Pessoas. A inovação é para pessoas que estejam conectadas, plugadas e pessoas inquietas. Sim. No dia a dia, você não encontra muitas pessoas com essas... Mas o consumidor é inquieto, né? O consumidor é inquieto, ele é implacável, implacável. Hoje o nível de comparabilidade que o consumidor tem é incomparável com 6, 7 anos atrás, mudou bastante. Agora, você disse que não é para 2017 nem para 2018, mas tem coisas acontecendo já. Tem coisa acontecendo, tem muitas coisas acontecendo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no nosso mercado imobiliário, um player paralelo ao nosso mercado, que são as administradoras de imóveis, as imobiliárias. Eu, ano passado, fiz uma grande reforma no meu apartamento e fiquei 5 meses fora para promover a reforma. E eu aluguei um apartamento em 72 horas pelo Airbnb. Né? Como seria o processo natural de eu alugar um imóvel antes de um Airbnb? Eu iria a uma imobiliária, falaria com o corretor, visitaria 10, 12 imóveis, escolheria o imóvel, faria um contrato, teria que buscar um fiador ou fazer um cheque calção, fazer toda ter toda uma jornada burocrática e tal. Hoje, com o Airbnb, aluguei em 72 horas e paguei no cartão de crédito sem fricção. No friction. Né? É um player que não aparecia no radar das imobiliárias e hoje é um player que vai concorrer e vai certamente abrir novas frentes de negócio. Né? Nós temos no estado do Paraná, nós temos empreendimentos lá e nós temos uma empresa de vendas. Hoje, mais de 50% das nossas vendas são feitas por corretores individuais que fazem seu próprio site no Wix, que é um site de fazer site. Sim. Ele vai lá, monta o site dele, coloca o tudo da Tecnisa, os nossos concorrentes, nada. Não precisa ter conhecimento nenhum de tecnologia. Ele monta seu próprio site e vira uma corretora. Ou seja, um corretor um pouco mais empreendedor se transforma numa imobiliária. E, com isso, ele acaba tirando o valor das grandes imobiliárias. Então, hoje você tem uma dificuldade muito grande de encontrar corretores bons para trabalhar numa equipe de venda sua. O corretor bom vai montar seu próprio site e vai virar uma imobiliária, né? Porque o mundo é plano. Ele vai lá no Google, compra um link patrocinado, faz um anúncio no Facebook, faz alguns posts no Twitter e consegue gerar os seus leads para poder trabalhar no dia a dia. Que interessante. É interessante, são novas concepções, novos modelos de negócios que surgem e isso não aparecia no nosso radar há 2 ou 3 anos. Mesma coisa dentro da Tecnisa. Já tem coisa acontecendo lá, já tem inovação lá dentro. Muita coisa acontecendo. Nós na Tecnisa temos aí coisas interessantes, agora nos últimos 3 ou 4 anos, nós, por exemplo, passamos a aceitar bitcoins. Você pode comprar um apartamento com Bitcoin. Isso é uma inovação no modelo de negócio. Às vezes é mais difícil você inovar lá no prédio, na construção, no método construtivo, por vários motivos. Primeiro, porque você tem uma legislação que muitas vezes emperra, às vezes você não tem fornecedores que vêm contigo na inovação. Força de trabalho que saibam usar ferramenta inovadora. Mas em negócios, a gente inova bastante. A Tecnisa foi a primeira empresa do Brasil a vender imóveis pela internet em 2001. Hoje, mais de 70% das nossas vendas são originadas pela internet. Quase toda a nossa operação está digitalizada. Nós somos a primeira empresa a vender apartamento pelas redes sociais, a vender pelo Second Life, a usar drones, a vender apartamentos com Bitcoin, usar o Google Glass. Enfim, dá para inovar muito nessas áreas paralelas de negócios. Porque às vezes a gente pensa em inovar em produtos. Não, tem que ter muita possibilidade. Agora, tem que estar conectado, tem que estudar, tem que ler. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, insisto muito,
faça um hora bar. Faça um hora bar. Né? Eu vou muito para a Carolina do Norte, eu tenho lá parcerias com a Universidade de Duke, e eles fazem pesquisas a cada 4 anos, tentando identificar como é que o aluno apropria conhecimento. Em 2012, a estatística relatava o seguinte, 60% do que o aluno apropriava, ele aprendia fazendo. Certo. 30% conversas relevantes e 10% o professor. Hoje, aproximadamente 35% aprendendo fazendo, quase 60% conversas significantes, que nada mais é do que hora bar, e o restante o professor. Ou seja, o professor vem perdendo significância em sala de aula, o aprender fazendo muitas vezes custa mais caro, e você perde mais tempo. Quando você tem conversas significantes, com pessoas significantes que podem te dar dicas importantes de um aplicativo, de um site, de um fornecedor, de uma startup, você encurta muito o caminho. Se você tivesse que optar por fazer sozinho, aprender fazendo, você demandaria mais tempo e talvez teria mais custos. Se você olhar o mindset do Vale do Silício, é isso. As pessoas em bares, tomando cerveja, conversando, rodando conhecimento, girando conhecimento, fazendo muita hora bar. E eu sempre estimulo isso a minha equipe também, os meus alunos. Até às vezes dou lá um pontinho para a turma quando eles me entregam no final do curso uma foto de todo mundo reunido no bar. Porque é isso que vai ficar. É verdade. Né? E não o que a gente passa em sala de aula. Até porque o conhecimento de quem trabalha com inovação, ele é muito perecível. Né? É um conhecimento que não é acumulativo. Se você perguntar para mim, Romeu, o que eu fazia na Tecnisa há 6 ou 7 anos atrás, eu não me recordo mais. Passaram-se muitas coisas nesse período e eu acabei esquecendo, já não tenho mais lembrança. Então, o meu conhecimento não é acumulativo. Eu sempre falo para o pessoal da empresa, o meu diretor jurídico, cada ano que passa, ele fica melhor. Sim. O meu diretor técnico de engenharia, cada ano que ele passa, ele fica melhor. O meu diretor financeiro, cada ano que passa, ele fica mais experiente. Eu, cada ano que passa, eu fico pior. Porque o meu conhecimento não é cumulativo. Né? A gente sempre fala, repetir é preciso. Inovar não é preciso. Totalmente. Porque quando você repete, você tem a precisão. Se eu faço uma mala direta 21 por 28, papel couché 4x4, uma dobra com verniz de máquina há 20 anos, eu estou repetindo, portanto, repetir é preciso. Eu tenho precisão do resultado. Inovar não é preciso. Quando eu estou inovando, eu não tenho precisão. A única certeza que eu tenho é que o custo é uma certeza e a receita é uma esperança. E vale a pena. Vale a pena. Tem frustrações. Claro. Quem trabalha com inovação tem que conviver com 3 Fs. O F da falha, da frustração e da fricção. Você vai falhar, você vai ter muita frustração e você vai ter muita fricção. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Porque as pessoas adoram inovação. Desde que dê certo. Elas não adoram as pessoas adoram mudanças. Elas não adoram ser mudadas. Verdade. Então você vai ter muita fricção. Né? Estou há 17 anos na companhia, conheço profundamente a empresa, tenho lá um trabalho bastante sólido desenvolvido ao longo dos anos. E às vezes quando você promove mudanças em outras áreas, ou áreas correlatas, que você precisa que essa área venha contigo para a inovação, você vai ter fricção. Sim. Então, se você perguntar qual é o meu livro de cabeceira, Niccolo Maquiavel. Niccolo e Maquiavel. Né? Mais Maquiavel e menos Michael Porter. Né? Mais Maquiavel e menos Steve Blank. Né? Muita política. Muita política. A política é a arte do impossível. Né? É a arte de você convencer pessoas, sensibilizar pessoas, desobstruir. É uma luta constante. Inovação, Arthur, é muito bacana eu conversar aqui com você, dar aula de inovação, dar uma palestra de inovação, falar num boteco e tal. Mas quando você está lá na trincheira, no dia a dia, tomando a rajada de metralhadora, a 2 metros de distância, sem colete à prova de bala, é diferente. Não é tão sexy assim falar de inovação. Eu brinco com os meus alunos quando eu dou aula de gestão de risco. Dar aula de gestão de risco é fácil, está tudo no PowerPoint, não vai sair nada errado. Agora, a gestão de risco de verdade é ver o resultado indo para baixo, e ter que dar um jeito nesse incêndio, né, no meio do caminho. Falar é fácil, né? Falar é fácil, não. Inovação, eu sempre falo para os meus alunos, claro, todo mundo adora falar de inovação, de falar de cases, mas no dia a dia é bastante tenso. E essa história de que as empresas têm que ser tolerantes ao erro, isso talvez possa fazer sentido para uma startup. Mas quando você está numa empresa estabelecida, empresas clássicas, se você cometer uma sequência de erros maior do que acertos, você corre risco. Eu tenho a impressão, Romeu, do seu case dentro da Tecnisa é que
talvez a maioria dos consumidores, dos clientes da Tecnisa, não façam ideia que é uma empresa inovadora. Assim como eu cheguei lá na aula do Gil e falei, nossa, o que esse monte de empresa está fazendo aqui? Por que uma empresa de cosméticos precisa inovar? Por que uma empresa de serviços precisa inovar? Não me passava pela cabeça que uma empresa que constrói imóveis, que parece que é algo de repetição, precisava inovar. Então, acho que essa é a grande diferença de inovar num setor tradicionalíssimo, né? E nós temos boas inovações, nós temos uma área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento muito forte na Tecnisa, com profissionais muito competentes, que também promovem, talvez não inovações disruptivas, mas promovem muito inovações incrementais, que trazem resultados. Sim. Às vezes o pessoal critica as melhorias que se promovem na companhia, mas muitas vezes pequenas melhorias, elas mexem no ponteiro de custos. Claro, nem sempre a inovação, Arthur, ela mexe no ponteiro de vendas. Eu, às vezes, ouço profissionais mais pragmáticos que falam que a inovação tem que mexer no ponteiro de vendas. Ok, eu também acho que tem que mexer. Mas, às vezes uma inovação ela mexe no ponteiro de qualidade, ela mexe no ponteiro de marca, ela mexe no ponteiro de satisfação do cliente. E isso é importante também, né? Às vezes você não vê o ganho direto na venda, né, no ponteiro de vendas, mas você tem ganhos intangíveis que, de alguma forma, contribuem para o sucesso das vendas ao longo da perpetuidade da empresa. Esses exemplos que você deu de vender pelo Second Life, de aceitar bitcoins, é algo que pode ser, não deve ser uma receita super relevante para a empresa, mas... Nada significativo. Por exemplo, no caso do Bitcoin, nós nunca vendemos uma unidade com Bitcoin. Né? Mas, quando nós lançamos a venda por Bitcoin, nós ganhamos muita mídia espontânea. E se você for no Google hoje digitar a palavra Bitcoin Tecnisa, você vai ver mais de 20 mil links apontando para o meu site. Ou seja, quando alguém digitar alguma palavra correlacionada ao mercado imobiliário, a Tecnisa sempre vai aparecer nas primeiras posições. Então eu tive um ganho. Eu vou precisar investir menos em links patrocinados e vou ganhar mais em search. Né? Então é um ganho de custo. Eu também acho que no momento de decisão de compra, o cliente sempre avalia e o cliente quer fazer negócios e quer se relacionar com uma empresa inovadora. Ninguém quer trabalhar com uma empresa e se relacionar com uma empresa old fashion. Né? Então é difícil mensurar no momento que ele está comprando, mas a gente sabe que a marca é um fator decisivo na hora que ele está tomando uma decisão. E mais do que isso, Arthur, nós temos uma coisa chamada callback. Hoje muita gente quer fazer negócio conosco. Não clientes que querem comprar apartamento, mas startups, empresas de negócio, de serviços, consultorias, muita gente bacana querendo fazer negócio conosco, trazendo soluções interessantes para o nosso negócio. Ninguém quer fazer negócio com uma empresa que não está com a agenda do século XXI na mão. Então, isso pode te economizar tempo, dinheiro. Muito. Os bancos, as instituições, todo mundo gosta de fazer negócio com empresas modernas, que têm boas práticas e que estão com essa agenda do século XXI na sua gestão. Você trouxe vários vídeos para a gente. Quer mostrar algum? É a hora? Claro. Podemos mostrar. Eu acho que um programa que nós temos na companhia, que tem nos ajudado muito, é o Fast Dating. Certo. O Fast Dating é um programa que nós implantamos em 2011. É um programa de acolhimento a startups. Acontece em média a cada 21 dias, na qual nós damos 10 minutos para startups que têm algum produto, processo, serviço inovador que possa fazer sentido para o nosso negócio, independente da área. E nesses quase 6 anos, nós atendemos mais de 700 empresas. Nossa. Olha que aprendizado, Arthur. 700 empresas, eu participei de 95% de todas as sessões de Fast Dating e é um grande aprendizado, porque você vê o quanto as universidades não formam esse indivíduo que tem 10 minutos para fazer um pitch e ele se perde no pitch, ele não consegue vender a ideia dele. Como também você vê boas ideias, você vê ideias que não ficam de pé, mas você vê muito o drive. São ideias que o indivíduo está falando, ele está drivando, é lá na frente. Às vezes essa ideia não fica de pé hoje, mas daqui 2 ou 3 anos, quando você começa a receber várias startups oferecendo soluções análogas, você fala, bom, lá na frente isso aqui vai fazer sentido. Eu acho que esse vídeo é um vídeo muito bacana, um vídeo de 1 minuto. Quem está nos ouvindo pode entender o que é. Na verdade, é o acolhimento de empresas inovadoras que queiram apresentar algo para a Tecnisa. E se a gente achar que Matheus vai soltar o vídeo. Ótimo. A inovação pode estar numa tecnologia, num produto ou até mesmo num drible. Ela pode estar em qualquer lugar, no atendimento, no processo ou na forma de fazer negócios. E é por isso que a Tecnisa, uma das empresas mais inovadoras do mercado brasileiro, criou o Fast Dating Tecnisa. Mas você sabe o que é isso? Fast Dating Tecnisa
é o encontro rápido que realizamos com empresas que queiram oferecer produtos, serviços ou ideias inovadoras. São 10 minutos contados no relógio para você vender seu peixe. E vale lembrar, pode ser para qualquer área da empresa. Aí, se rolar uma química, a Tecnisa convida você para uma nova reunião. Só que dessa vez sem o cronômetro ligado. Acesse www.tecnisa.com.br/fastdating e inscreva-se para um encontro conosco. A Tecnisa quer conhecer suas ideias. Você que acabou de assistir esse vídeo, se você conhecer alguma startup ou se você tiver interesse em apresentar algum produto, processo ou serviço inovador para a Tecnisa, vá lá no nosso site, se inscreva lá, que a gente tem o maior prazer em receber essas empresas para eventualmente fazer negócio. Nós somos uma empresa que nós nos denominamos cliente anjo. Nós somos um cliente anjo. Nós damos oportunidade para a startup fazer negócio conosco. Nós não investimos na empresa, nós não colocamos equity na empresa, nós apenas ajudamos a empresa a faturar conosco. Mas treina bastante no espelho antes, em 10 minutos só. 10 minutos só. Romeu, se eu quisesse comprar um apartamento na planta hoje na Tecnisa, como se faz, como sempre? Quase 98% dos clientes que adquiriram um imóvel da Tecnisa passaram antes pelo site. Isso é um bom exemplo que você tem que pensar no futuro, porque é lá que você vai ver a maior parte da sua vida. Eu entrei na Tecnisa em 2001 e o nosso presidente, o Meir Nigri, falou: eu quero ser uma referência em internet. E eu falei para ele: eu concordo com você, nós vamos vender muito apartamento pela internet. E essa foi a primeira inovação disruptiva que nós tivemos na companhia, e foi muito difícil no começo. Porque o corretor não acreditava, as empresas de venda não acreditavam, o corretor não sabia trabalhar direito. Isso em 2001, quando o Brasil tinha aproximadamente 5 milhões de usuários, de internautas. E hoje, 98% dos clientes passam pelo nosso site e 60% deles, Arthur, compram direto. Às vezes não vão nem até o ponto de venda, não vão nem ver o empreendimento, fazem toda a compra pela internet. Porque você tem fotos, tem vídeos, tem mapa, tem preço, tem localização, tem todos os facilities da micro-região do empreendimento, e às vezes ele nem vai no empreendimento, do site ele vem direto para o escritório e fecha a compra do imóvel. Então hoje, inevitavelmente, qualquer pessoa, como eu falei para você, 98% dos nossos clientes, isso comprovado em pesquisa, passam pelo site antes de adquirir o imóvel. Agora, aquele mais tradicional que gosta de visitar a obra, ao ver a planta, encontra uma novidade lá também. Encontra, não em todos os empreendimentos, nós temos um empreendimento no Jardim das Perdizes, que nós fizemos esse teste, foi muito, mas muito, muito bem aceito, que é usar impressora 3D. Então o cliente chegava no ponto de venda, o corretor atendia o cliente, e nós imprimimos para ele uma planta em 20 minutos, em 3D, na hora, para ele poder levar para casa e poder estudar junto com a esposa e com a família como seria o apartamento dele. Inclusive levar para casa. Levar para casa. A gente imprimia para ele, porque às vezes ele pergunta: olha, eu queria ampliar o quarto, eu queria ampliar a suíte, eu queria aumentar a sala de jantar. Nós imprimimos de acordo com a necessidade dele, imprimimos na hora e ele levava para casa. Então, acho que o vídeo vai mostrar rapidamente o que nós fazíamos e ainda fazemos, que é usar, por exemplo, a impressora 3D. Eu achei interessante porque eu olho uma planta baixa e eu não entendo lufas daquilo, eu não consigo encaixar, né, como que a sala é aqui, o quarto é ali, como que é, né? E quando eu vi essa iniciativa, eu falei: putz, aí a ficha cai, né? Não sei se já está no ponto, Matheus, consegue soltar? Então assiste. Feliz que você também tem a mesma dificuldade que eu tenho, muitas vezes, para interpretar uma planta. Quando você pega uma planta de um apartamento de 4 dormitórios, acima de 200 metros, tem muitas pessoas, como você e como eu, e olha que trabalha muitos anos no setor, tem dificuldade, muitas vezes, em compreender uma planta. E isso é muito usual lá no ponto de venda, é muito usual clientes não entenderem. Sim. E quando você faz uma impressão em 3D, fica claro. Fica claro. É super tranquilo para compreender. Isso
acelera o processo decisório de compra do imóvel. E ainda leva a impressão para Leva a mostrar para minha impressão para filha onde cá, vai ser o quarto exatamente, dela. exatamente. Muito legal. Você falou já algumas vezes de inovação disruptiva, né? O que é isso para quem é o leigo da inovação? Quer dizer, aquela que vai mudar tudo. É aquela que muda tudo. Resumindo em poucas palavras, exatamente isso. Disruptiva é algo que redefine negócio. É algo que redefine modelo de negócio, que redefine setores, que redefine empresas. Eu acho que um bom exemplo é o 99 Táxi. Todo mundo fala do Uber. Claro. Mas o 99 Táxi acabou com uma indústria que era a do rádio táxi, e que existia, sei lá, 50 anos, 60 anos e tal. De repente, em 15 dias, o dono da central de rádio táxi falou, meu negócio acabou. Acabou. O que é acabou. isso? Esse é um caso interessantíssimo. Eu tenho amigos que trabalham no setor livreiro, e olha que interessante. Você pega aí as grandes livrarias como Saraiva, Cultura, empresas maravilhosas. De 2 anos para cá apareceram 2 concorrentes nos radares deles, na qual eles não têm muito poder de reação, que estão impactando significativamente o negócio. O Spotify e o Netflix. Uma parte significativa da receita dessas livrarias, ela vinha de CDs e DVDs. Nossa. E é um mercado que está exaurindo, um mercado que possivelmente nos próximos anos não fará mais sentido você ter CDs e DVDs. Você até pode ter o CD, mas é um mercado de nicho, não é mais um mercado tão representativo como era para essas indústrias. Isso é um exemplo de disrupção, né? Como é o exemplo do 99, que aliás tem feito um trabalho muito bom. Eu sou fã de mobilidade, já 3 anos que eu não tenho carro, eu ando sempre com Cabify, Uber, ônibus, metrô, táxi, carona, enfim. É por uma questão de opção pessoal minha. E eu sempre fui fã do Uber no começo e vejo hoje o Uber tendo dificuldades aí para encarar o mercado. E o 99 Pop está de parabéns, com um trabalho muito bacana, com motoristas mais motivados. E eu falei para o motorista, por que você opta pelo 99 Pop e não pelo Uber? Ele me falou o seguinte, porque o 99 Pop me paga em 5 minutos. E o Uber me paga toda semana. Claro. E às vezes eu preciso do dinheiro do dia para fazer esse mercado para ir na farmácia. Isso não é uma inovação disruptiva, mas uma inovação incremental, que num momento como esse, você tem uma briga para encontrar bons motoristas com bons carros, ele fala, opa, eu vou fazer uma corrida pelo 99, mesmo com um rate de 30% inferior na corrida, mas eu tenho dinheiro em 5 minutos da minha conta. Sim. Bacana. Sem dúvida. E aí, assim, tem essa que, como você falou, chega e ninguém percebeu, mas tem aquelas tendências do futuro que todo mundo tá buscando. Claro. O mercado imobiliário, que é tão tradicional, tão tijolo e tal, pode ser afetado por uma inovação disruptiva? Pode. O que eu vou falar aqui não é guidance, eu estou falando de próximos anos. Você tem uma mudança significativa em relação a essa nova geração que vem, que não querem mais posse, querem acesso. O primeiro setor a acusar isso é o setor automobilístico. Hoje, 55% dos jovens americanos não têm interesse em ter carro. Né? Eles preferem alugar o carro a ter o carro. Certo. São comportamentos na qual privilegiam as experiências e não as posses. Certo. Então, nós somos da old school, na qual ainda o carro faz um relativo sentido. Para mim, já não faz mais há um bom tempo, e eu tenho várias pessoas na mesma faixa de idade que a minha, que de forma gradual vem abandonando o carro e vem se locomovendo de outras formas. Então, quando você olha para uma mudança de comportamento da sociedade, onde o acesso é mais importante que a posse, o nosso negócio pode sofrer mudanças, não é 2018, 2019, 2020, mas nos próximos anos, ao invés de eu ser uma empresa B2C, talvez eu venha a ser uma empresa B2B. Ao invés de vender para o consumidor final, quando você vende para o consumidor final, você carrega algumas ineficiências, né? E você tem lá devedores duvidosos, você tem investimentos em marketing, investimentos em corretagem, em vendas, todos esses indicadores que vão embarcados na compra do imóvel. Você vai vender para um fundo imobiliário, que ao invés de pagar R$1 milhão o apartamento, ele fala, ó, todas essas ineficiências que estão no custo do produto, não há necessidade, e eu vou comprar por R$600 mil. O meu filho, que não quer comprar um apartamento de R$1 milhão e quer alugar, se ele alugasse de uma pessoa física que comprou um apartamento por R$1 milhão, digamos que ele pagaria 0,5%, R$5 mil. Aí meu filho não tem R$5 mil para pagar de aluguel. Mas se o fundo comprou por R$600 mil, 0,5% de R$600 mil é R$3 mil. Aí ele vai ter condições de alugar um imóvel.
Então, essa é um item que passa pelo nosso radar. A outra questão é o estado de envelhecência do nosso país. Né? O Brasil está envelhecendo rapidamente. Hoje, aproximadamente 12% da população brasileira tem mais de 60 anos. E nos próximos 12 a 15 anos, esse percentual vai subir significativamente, vai se aproximar de 20%. Né? Então, você tem um nicho de mercado novo aí para esse mercado da terceira idade. E tem uma coisa muito importante também que vai acontecer, e que a gente já tem observado com muita atenção, é a monogamia seriada. Monogamia seriada. Essa é a novidade para mim. O que é monogamia seriada? Né? Essa juventude que está aí hoje, e não é só para essa juventude, também pessoas com mais idade, você vai ter uma família durante 15 anos, 20 anos, vai casar, ficar casado 15, 20 anos, um casamento perfeito, e vai partir para uma outra relação estável. Então você vai ter 2 ou 3 famílias ao longo da vida, sempre de forma seriada, monogâmica, sempre monogâmica. Né? E toda vez que você tem uma cisão de 2 pessoas, inevitavelmente você vai ter que ter um lugar para mais pessoas. Mais pessoas, vai ter um lugar para morar. Né? E isso impacta em novas moradias. E que muitas vezes o indivíduo fala, não quero ter mais a experiência de comprar um imóvel, eu quero ter a experiência de alugar um imóvel. Né? Porque hoje eu casei, fiquei 15 anos com a mesma pessoa. A mobilidade da locação. A mobilidade da locação. Né? Você não pode dizer que você vai comprar um imóvel para trabalhar próximo do seu emprego, porque os empregos também são cada vez mais móveis. Então, a monogamia seriada a gente já vê impactos, a gente não consegue mensurar, mas nós vendemos muito apartamentos para pessoas que se separaram e voltaram a constituir uma nova família. Né? E tem muito investidor que vende para esse tipo de... É que o investidor, como eu te falei, Arthur, pegando o exemplo de um apartamento de R$1 milhão, fica caro. Sim. 0,5%. Ainda tem condomínio, ainda tal, tem né? IPTU. Então, possivelmente, lá na frente, talvez a gente seja uma empresa de B2B. Mas eu não estou falando assim, não é guidance. Não é para 2018. Não é para sair vendendo a descoberta que Tecnisa na bolsa, não é nada disso. Isso aí é para, não sei, para os próximos anos. Não é para 2018, 2019, nem para 2020. O investidor de fundo imobiliário abre um sorrisão e fala, opa, tem uma possibilidade da gente ser comprador no atacado, não no varejo. Né? E também isso não é para amanhã, porque teria que melhorar muito a lei de locações residenciais no Brasil. Claro. Mas é sim uma possibilidade. Eu gosto de falar 2 coisas quando eu falo de fundo imobiliário. Sempre lembrando o seguinte, o caso que eu citei, Arthur, do Airbnb, é um caso interessantíssimo, porque você faz a locação por cartão de crédito, no friction, né? E em princípio, essa locação ela não está regulada, né? Sim. Em princípio, é uma transação Zé com Zé, na qual você não tem contrato, a outra ponta não vai declarar um imposto de renda e vice-versa, e o indivíduo tem uma rentabilidade melhor. Né? Porque os meios de pagamento também ajudam muito. Né? Sim. Os meios de pagamento ajudam muito. E aí, claro, alguma fricção vai ter que ter no meio do caminho. Precisa regular. Claro, né? regular. Mas assim como o Uber foi regulado, são regulados. Não tem nada de errado. Como as empresas estão emparedadas, os legisladores também estão emparedados, e não tem nada de errado, apenas tem que ter uma compreensão de que o mercado necessita de ajustes. Eu falo que 2 coisas interessantes quando eu começo a dar aula de fundo imobiliário, já no começo. Assim. Não existe negócio sem imóvel. No início de você. Você pode pensar no negócio que for. O mais comum deles é um home office, precisa de um imóvel. Um negócio que funcione na nuvem, a nuvem demanda um imóvel gigantesco. Como se diz lá, os computadores. Os hostings. E com características super... assim, detalhezinhos de como tem que ser o imóvel e tal. Então, onde tem negócio tem imóvel, e onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário, claro. E o fundo imobiliário é uma inovação no mercado financeiro. É uma inovação no mercado financeiro. É a securitização, sensacional, claro. E não é um negócio de ontem, é de hoje, já existe desde a década de 70 a securitização nos Estados Unidos, mas é onde os mercados crescem, é via securitização. Fundo imobiliário securitiza um imóvel, assim como o CRI securitiza um recebível imobiliário, assim como o FDIC securitiza um carnezinho da loja de varejo. Enquanto a Bolsa no Brasil, por exemplo, em número de ações listadas, companhias listadas na Bolsa, sai de 400 para 350 de 5 anos para cá, o número de fundos imobiliários quase que triplica. O número de FDICs nem se fala, o número de FIPs nem se fala.
Então a securitização é uma grande inovação do mercado financeiro. Não é só fintech, nem é só Bitcoin. Nem é só Bitcoin. Perfeito, perfeito. Por isso que a gente tem um espaço para essa inovação, para fundo imobiliário, que eu ainda acredito que esse país vai ter um mercado muito mais desenvolvido de fundo imobiliário. Vai, claro. Você vem agora de 2 anos, né, Arthur, em virtude das taxas Selic, o fundo imobiliário acabou perdendo um pouquinho de competitividade em virtude dessas questões relacionadas à taxa de juros. Todo o risco, toda a atividade de risco. Todo, né? Quantas pessoas compraram imóvel entre 2010 e 2013 e ganharam muito dinheiro? E de 2013 para cá, vi a indústria de distratos, que é um problemaço no nosso segmento, também por uma ausência de uma regulação mais correta, uma regulação mais justa. Você vê aí todo o setor sendo castigado por uma legislação que não atende mais às necessidades, né? É inadmissível que o indivíduo compre um apartamento na planta e ele possa, no final do ciclo, quando eu vou entregar a chave, dizer, eu não quero mais o imóvel. E está aqui o imóvel, eu estou te devolvendo, e ele não ser penalizado por isso. Né? Quem que sofre? É a indústria. Se a nossa indústria entra em colapso, é risco sistêmico. Quando a indústria imobiliária sofre, o PIB sofre, o PIB sofre. Então, nós temos aí a Abrainc, que é a Associação das Incorporadoras do Brasil, que estão, junto aos legisladores, junto ao governo, tentando sensibilizar da importância urgente de se promover mudanças na lei de distrato. E elas virão. Os mercados vão se ajustando. Vão se ajustando. E é com a coisa andando. É com a coisa andando. Troca o muita pneu mudança, com a coisa andando. muita mudança. Hoje, se você me pressionar, hoje eu ando 2 vezes mais rápido do que eu andava em 2010, 2011, para ficar no mesmo lugar. Verdade. Para ficar no mesmo lugar. Então, eu tinha uma outra pergunta aqui, que até a gente já encaixou, né? Se os fundos imobiliários poderiam ser um desses veículos dessa mudança que vem acontecendo. Eu acredito. Terão mudanças, o mercado está se sofisticando mais. Hoje você vê todo esse volume de estoques assim, bastante intenso no mercado. Você já vê vários fundos comprando esses imóveis com preços competitivos, para talvez revender lá na frente, ou talvez montar um fundo de aluguel. Tem mudança, né? Olha, eu não sei se é da tua época, mas eu me recordo muito quando eu comecei a minha carreira, que as empresas se orgulhavam de ter sede própria. Sim. E tinha no cartão de visita sede própria. Com acento circunflexo no primeiro erro. Assim, né, sede própria. Às vezes na própria fachada da empresa, né, sede própria. Aí você fala, para que o escritório de contabilidade precisa se orgulhar que tem sede própria? Né? Hoje você tem que ter a leveza de uma pena. Né? Você tem que ser bom no teu core business, mas não vai imobilizar patrimônio. Né? Então, hoje você vê aí várias tentativas de negócios. Eu vi uma matéria recente, dos 2 anos, de uma grande empresa de home appliances do Brasil, querendo alugar geladeiras, querendo alugar fogões, o que faz todo sentido. Né? Se você pegar o Whirlpool, já é um sucesso o aluguel de filtros de água. É verdade. Né? Agora estão alugando lá a Blend, que é a máquina de fazer café e sucos. Né? São modelos novos de negócios que estão emergindo, na qual você vê claramente que as pessoas não querem mais posse. Eu quero acessar, não quero ter mais posse. E aí, quando você enxerga isso, você começa a se defender, né? Começa a defender. Eu me lembro, eu li recentemente o livro da Amazon, da história da Amazon. A história da Amazon. E quando o Jeff Bezos resolveu criar o Kindle, ele destacou um executivo e falou, sua missão é acabar com a minha empresa. E aí o executivo perguntou, em quanto tempo? Qual é o meu prazo? Ele falou, você já está atrasado. Por quê? Porque se ele mesmo não mata a empresa dele, o concorrente mata e o concorrente não vai ser bonzinho. Claro. Então, quando você fala, olha, a gente já está se apercebendo de que muda a ideia da posse para o uso, eu começo desde já a conseguir me mobilizar para ser uma empresa duradoura. Porque se não fosse assim, se a Amazon não tivesse se matado, seria uma Kodak. Uma Kodak, claro. E a Kodak não quebrou por fazer a coisa errada. A Kodak quebrou por fazer a coisa certa durante muito tempo. Foi assim com a Kodak, foi assim com a Motorola, foi assim com a Nokia. Essas empresas elas quebraram não por fazer a coisa errada, elas quebraram por fazer a coisa certa durante muito tempo. Mas não é difícil você mudar o status quo da companhia no dia a dia. Né? Eu gosto muito do Vijay, que é um professor da Universidade de Tuck, nos Estados Unidos, que tem um método muito interessante. Ele diz o seguinte, você tem que esquecer seletivamente o passado, gerenciar o presente e planejar o futuro. Então tem coisa do passado que você tem que seletivamente ir esquecendo, ficar para trás. Gerenciar o presente porque é o teu fluxo de caixa, né, o teu cash call do dia a dia, e você tem que planejar o futuro.
A questão, Arthur, é que, invariavelmente, quase todos os executivos, e eu converso com muitos, porque eu tenho muitas relações boas, muitas amizades, 95% do nosso tempo é pendência. Só 5% do nosso tempo é tendência. E a empresa me remunera muito bem para resolver as pendências. Aquele trabalho chato, difícil, complexo, sem muito atrativo, mas que tem que fazer. E que faz a empresa rodar no dia a dia. Apenas 5% do meu tempo é tendência. Isso porque eu vou atrás. Se eu estou aqui com você batendo esse papo, hoje eu peguei esse tempo para cuidar da tendência. O que nós estamos falando aqui é tendência. Né? Agora eu vou voltar para a Tecnisa, tem um caminhão de melancia para descarregar lá. Né? Mas eu reservei uma hora para ficar aqui contigo, né? Para bater um papo contigo aqui ao vivo com os nossos ouvintes, mas também antes da entrevista a gente fez uma conversa preliminar. Eu vou voltar para a Tecnisa agora, com um caminhão de melancia para descarregar pendências, mas eu tive aí meus 10, 15 minutos, por cento do meu dia hoje, para ouvir tendências. Hora bar. Hora bar, com total. Um monte de gente que está assistindo aqui. Hora né? bar, hora bar. Muito bom. No final de 2017, você ouvinte será a mesma pessoa, exceto por duas coisas. Pelos livros que vocês lerem e pelas pessoas que vocês conhecerem. Isso. E quando eu falo livro, Arthur, não é o livro em si, é o conteúdo, o site, o blog, a timeline do Facebook, enfim, o conteúdo que você aportar e as pessoas que você conhecer. Sabe, eu acho que está todo mundo com tanto medo de perder o seu emprego para um robô. Romeu é professor, eu sou professor, as nossas salas de aula estão repletas de humanos atrás do seu emprego. É verdade. Se atualize, estude, vá atrás das tendências. Não é? É verdade. Não descase competências. Né? Nós seremos eternamente reféns de escola. E quando eu falo escola, não é escola tradicional de você ir lá fazer um curso de 2 anos. Hoje você tem o Udacity, o Udemy, o DX, Coursera e tantas outras escolas que te permitem você se especializar em nanodegrees. Aliás, para você que está me ouvindo, nos próximos 2 ou 3 anos, quando você for para uma entrevista de emprego, a pergunta que vão lhe fazer é: qual foi seu último curso online? Né? Porque são cursos que as escolas tradicionais não conseguem fornecer. Né? Então você vai nessas escolas alternativas e tem os nanodegrees. Então eu vou fazer um curso de Bitcoin, vou fazer um curso de Arduinos, vou fazer um curso de links patrocinados, vou fazer um curso de drones. Vocês pegar os nanodegrees e se especializar. Isso aí. Bom, infelizmente tem tempo para terminar, infelizmente, e o Romeu precisa descarregar as melancias. Descarregar dele, a melancia, né? vou voltar para a empresa agora e descarregar a melancia. Romeu, muitíssimo obrigado. Trazer essa tendência toda, essa novidade, isso nos refresca também e faz olhar para frente, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Arthur. Muito obrigado. Privilégio tê-lo aqui. Ouvintes pela atenção. Semana que vem a gente fala com um grande advogado. Afinal de contas, eles estão aí permeando o mercado. E a gente tem um monte de dúvida. E os CRIs são mesmo seguros, os contratos de build-to-suit são mesmo seguros. Eu fiquei contente dessa oportunidade porque estava faltando, a gente já falou com economista, a gente já falou com acadêmico, já falou com analista, já falou com administrador. Agora vai vir um grande advogado do setor para conversar com você sobre isso. Ocorre que semana que vem, eu que sou professor, vou ter que dar aula o dia inteirinho. Então a gente vai ter também um toque feminino nesse programa que vai ser apresentado pela Paula Zogby. E depois a gente volta naturalmente. Então assista o programa Fundos Imobiliários. Eu não vou até aqui na semana que vem, mas o programa vai. Um grande abraço e um bom fim de semana para você.